Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Muita gente vai me perguntar, ué, professor, poesia? Como a poesia pode nos ajudar a escrever melhor? Poesia é arte pura? Poesia é uma expressão da subjetividade, do sentimento? Como eu, olhando uma poesia, eu posso escrever melhor? Bom, gente, a primeira coisa, a leitura de poesia, ela nos mostra uma coisa, os vários significados de uma palavra. Sim, a leitura de uma poesia, ela nos mostra os recursos de expressividade das palavras e das formações. Quando você vê um poeta atuando, ele faz o possível e o impossível para usar as palavras de maneiras completamente diferentes, de maneiras completamente surpreendentes e de maneiras que nos ensinam que uma palavra pode ser aplicada no sentido X, no sentido Y, e pode tornar muito mais expressiva não só a nossa escrita, como a nossa fala também. Então, Carlos Drummond de Andrade é o maior exemplo que eu poderia trazer para vocês aqui, para que a gente possa aprender com poesia. Temos outros grandes poetas também. Mas hoje vamos falar um pouquinho do Carlos Drummond e de como ele pode nos ensinar a aumentar a nossa expressividade na nossa escrita, expressar melhor os nossos sentimentos. E aqui vem, por exemplo, a primeira questão, que é a poesia é liberdade. Então, a poesia ela traz uma liberdade fabulosa na construção que a gente vai fazer. E Carlos Drummond de Andrade é perfeito para nos falar sobre essa liberdade, pois numa época em que se faziam versos todos rimadinhos, ele trouxe os versos brancos, de extrema beleza e de imagens muito bonitas que faziam com que a gente pudesse ver ali poesia, sem necessariamente ter uma rima, uma construção de um soneto a respeito disso. Professor, mas o soneto não é belo? Claro, um soneto é belo, uma rima muito bem feita, é coisa de gente muito inteligente e leva um tempo para a gente pensar. Mas a poesia também é liberdade na construção. Então, quando você pensa para criar um poema com rima, por exemplo, você está pensando, exercitando o que vai rimar, e não pode ser qualquer rima, né? Como a gente vê em algumas músicas hoje em dia, que eu não vou citar o nome, para não tomar um processo que nós estamos aqui publicamente. Mas algumas músicas que rimam por rimar hoje e não trazem nenhuma coerência no processo. Então, rimar por rimar não quer dizer nada, né? Agora, quando o Machado de Assis escolhe fazer versos brancos, ele mostra para nós que nós podemos trazer a beleza de uma poesia sem necessariamente fazer uma rima, com imagens muito bonitas, com construções de palavras muito bonitas. Então, primeira questão é a construção, é a liberdade que você pode ter para expressar o seu sentimento nesse processo também, ok? E aí, outra coisa fabulosa é que o poeta tem várias fases na sua vida. Machado mostra isso muito particularmente para nós. E o que é muito legal mostrar isso? Entender que na nossa escrita nós também vamos ter muitas fases na nossa vida. Eu já escrevi poesias, mais de 100 poesias, para falar a verdade. Algumas dessas poesias, alguns dos textos meus, eu deixei aqui no canal Caminhos da Linguagem, numa playlist específica, onde a gente conversa um pouquinho sobre essas questões. Essa playlist, se não me engano, que faz tempo que eu não mexo nela, chama-se Percepções. E ali eu coloco um pouquinho do meu sentimento, um pouquinho daquilo que eu penso sobre determinadas questões, alguns textos meus de reflexão. Depois você dá uma passadinha lá e confere alguns vídeos e comenta alguns que vocês acharem interessantes ali e comenta o que vocês não acharem também, podem ficar à vontade. Então, o que acontece? Nessa proposta, gente, o Carlos Drummond de Andrade nos mostra que as pessoas têm várias fases na escrita. Então, a poesia é a melhor coisa para que a gente possa ver. Quando eu fazer poesia, eu posso fazer um paralelo com a música. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente pega, por exemplo, a banda Titãs, no começo da carreira, era um determinado estilo de rock. Quando eles foram se aproximando mais para a maturidade, eles fizeram uma música mais MPB. Não sei se vocês perceberam isso. Era um rock um pouco mais tranquilo, mais, vamos dizer assim, mais calmo, e eles começaram a fazer uma coisa mais tranquila. A mesma coisa aconteceu também com o Roberto Carlos. Quem puder ver vídeos antigos do Roberto Carlos, vai ver que o Roberto Carlos, na década de 60, 70, era velha guarda, né? Uma outra música. E depois ele virou um romântico. E também um pouco do brega, que o brega é muito bom. O brega é uma
produção cultural brasileira. E não tem nada de ruim, não, é coisa muito boa. As maiores músicas também estão nesse processo. Então, gente, nesse processo é que a gente vai aprendendo com os grandes escritores e as fases diferentes. É isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse.